Bom, eu agora vou falar da terceira estratégia para você e, novamente, você vai perceber que nós vamos ativar o tronco encefálico e o tronco cerebral. Ou seja, esse módulo trata muito da ativação do teu cérebro impulsivo do seu cliente. Tudo bem? Então vamos à estratégia. Gerencie medo e dores no cliente. Tudo bem? Gerencie medo e dores no cliente. O que isso quer dizer para você? O ser humano, ele é levado a agir quando ele tem medo. Ok? O medo, ele ativa o instinto de sobrevivência e o instinto de reprodução do seu cliente. Esses dois instintos, eles estão localizados no tronco encefálico e no tronco cerebral. Duas áreas muito antigas do cérebro do seu cliente. E do meu cérebro, do seu cérebro, do cérebro do ser humano. Essas áreas, elas foram formuladas, foram modeladas há milhões de anos atrás, onde o ser humano, ele evoluía porque ele tinha muito medo, sentia muita dor, tinha muita emoção negativa envolvida, tinha muito conflito, muita agressividade. E o ser humano evoluiu, a natureza fez com que o ser humano evoluísse baseado nesses comportamentos, porque realmente há 2 milhões de anos atrás, imagina só o que acontecia. Fenômenos climáticos, exploração total da terra, escassez total de recursos naturais. Então, os bandos se movimentavam. O ser humano era nômade. Ele esgotava os recursos naturais de uma área e ia para outra. E esgotava da outra e ia para outra. E nesses deslocamentos, eles encontravam tribos que nem tão pacíficas assim. Ali aconteciam muitas batalhas, muitas brigas. Ou seja, além do ser humano conviver com os predadores naturais, que eram as caças, que o ser humano saía para caçar e era caçado. Quando o ser humano saía da caverna, ele ia caçar e também era caçado. Ok? E essa evolução genética que veio de geração para geração, passando por todas as etapas da evolução humana, chegou a nós. Porque o nosso tronco encefálico, o nosso tronco cerebral, também conhecido por muitos como cérebro reptiliano, esse cérebro, ele é a estrutura mais antiga que nós temos no corpo. É o que deu origem a todas as nossas funções vitais. E ele foi modelado, o cérebro humano, ele é modelado para responder mais rapidamente ao medo, à dor e à negatividade do que a coragem, ao prazer e à positividade. Então, o teu potencial de ação neuronal, o meu, do teu cliente, é muito maior quando é ativado o medo. Só que a gente tem que aprender a ativar esse medo, gerenciando medo e dores no cliente. Falar de características não vende. Você tem que usar os benefícios que o seu produto proporciona. Você tem que dizer que você é um especialista naquilo que você está oferecendo. Você tem que dizer... E você tem que ser, na verdade, não é você tem que dizer, você tem que ser, um especialista naquilo que você está oferecendo. Você tem que entender daquela situação. Você tem que mostrar para o seu cliente que você entende da dor, ok? E que você tem a cura para aquela situação. Porque quando você fala para o seu cliente que você entende a dor que ele está sentindo, você está gerando empatia com o seu cliente, se colocando no lugar dele. Quando você fala para ele, então você está me dizendo que você sente isso, isso e isso, você está falando sobre, você está ativando declarações empáticas. E isso é importantíssimo para gerar conexão com o seu cliente. Ele entender que você é do mesmo grupo que ele, está preocupado com o bem-estar dele. Quando você quando você coloca gerenciamento de medo e dor, você ativa áreas cerebrais do seu cliente impulsivas, instantâneas e depois áreas emocionais. Ok? Fica claro para você nesse momento que o teu cliente, ele age muito mais fortemente para se livrar da dor do que se aproximar do prazer. Ok? O seu cliente, ele vai entrar em ação muito mais rapidamente para escapar de um momento ruim da vida dele, de um problema da vida dele, de uma dor, do que se aproximar de um prazer. Primeiro ele quer ficar livre da dor, depois ele pensa no prazer. Então, partindo desse princípio, seja um solucionador de problemas. Seja uma pessoa que vai curar dores do seu cliente. Ok? Saiba gerenciar esse momento. Saiba criar essa situação. Mostre para o seu cliente que você entende do problema dele e entende realmente. Por isso é importantíssimo você ser um especialista. Por isso que é importantíssimo você focar em uma área que você conheça, para que você possa ser especialista e autoridade.
ok? Depois disso, você mostra para o seu cliente que você conhece, entende aquele momento, porque já passou por aquela estrada e conseguiu sair sendo vitorioso. E você vai fazer o mesmo por ele. Ok? Você gerencia o medo e as dores, mostrando para o seu cliente que se ele não conseguir, o que pode acontecer. E o que vai acontecer, porque você já vivenciou isso. Com os seus clientes e com a sua vida pessoal. Mas detalhe, da mesma forma como as técnicas de persuasão devem ser aplicadas de dentro para fora, ou seja, usando a verdade como estrutura básica e sólida, sempre a verdade, aqui, com essas estratégias neuronais do módulo Ciência das Vendas, também, tudo que você falar para o seu cliente tem que ser algo vivido por você. Portanto, você tem que realmente estudar vendas. Vendas é uma ciência também por causa disso, porque você tem que saber gerenciar esse medo que você já aplicou, já passou, e o que você vai dizer para o seu cliente foi aplicado por você. Ou seja, você é a prova viva, o depoimento mais sensato, o caso de sucesso mais poderoso que existe, porque você aplicou e você teve sucesso. E a partir dali, você vai fazer a mesma coisa pelo seu cliente, fazendo com que ele se afaste da dor e depois oferecendo benefícios para ele se aproximar do prazer. Ok? É isso aí. Um grande abraço. Te vejo no próximo vídeo. Até já. Tchau, tchau.